aos 45 do segundo tempo, eu acho que a leitora voltou para esse corpinho, gente. Então vamos falar hoje sobre tudo que eu li em fevereiro. Oi, eu sou a Lana, esse é o Mais Livros que Amigos, e esse é o vídeo que eu conto pra vocês quais foram todas as minhas últimas leituras desse mês, né? Então, vamos lá, porque teve bastante coisa, e eu até fiz uma listinha pra não esquecer, porque eu também li coisas em e-book, além do que eu tenho aqui físico. Vocês estão vendo? Estão vendo que tem muita coisa aqui ainda. Vou começar com o que eu já não tenho mais aqui em casa, que é Falsificadas. Esse pra mim foi uma releitura, na verdade. Não foi a minha primeira leitura. Eu reli ele pra fazer todas as anotações e marcar todos os livros pra poder mandar todos eles pro projeto do Livro Viajante aqui do clube. Então, eu já conhecia essa história, eu já sabia do que ela se tratava, e foi muito diferente fazer essa leitura fazendo realmente todas as anotações, porque na época quando eu li, foi uma leitura que eu não conseguia anotar nada, porque eu fui engolida. Eu li ele em, tipo assim, um dia e meio, mais ou menos. Na época, foi na MLI, do ano passado, e eu fui realmente engolida pela história, não marquei absolutamente nada. Mas dessa vez aí eu fui fazer a releitura pra realmente anotar um monte de coisa e marcar tudo pras meninas. Não tenho mais livro aqui porque ele já foi pras casinhas aí das primeiras leituras. Mas foi realmente uma leitura muito gostosa. Pra quem não sabe, se vocês não viram nada, aqui a gente vai ter uma história de duas amigas que vão se envolver em um esquema de falsificação de bolsas de grife. E eventualmente vai acontecer que elas vão ser pegas. E aí essa história começa com uma dessas mulheres contando pra detetive como foi que ela se envolveu nisso. Aí a gente vai ter toda essa história se desenrolando. Enfim, ela é muito interessante, tem um plot twist que é maravilhoso. Se vocês não viram ainda, já tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês. Não vou dar muito mais detalhes porque já tem vídeo falando por muito tempo sobre esse livro. Depois, vamos lá, eu também li mais coisas aqui. Rita Lee, uma biografia. Esse eu ouvi pela Audible e foi uma leitura que, ai, nossa, que delícia. Realmente, a sensação que eu tive lendo, ouvindo, principalmente ouvindo a história, foi que a Rita Lee tava contando pra mim a história dela. Ela tava falando comigo, diretamente comigo. E isso é realmente algo muito bom quando acontece com livros, porque quando a gente tem um livro sendo contado em primeira pessoa, a gente quer realmente que essa história parece que a gente esteja conversando com o personagem, e é exatamente o que acontece com a biografia da Rita Lee. O tempo todo parece que ela tá conversando contigo, contando pra ti a história dela, diretamente pra ti, só falta ela mencionar o teu nome na história. E eu acho que isso foi muito amplificado porque eu fiz a leitura pelo audiobook. Pra mim, foi uma leitura que foi maravilhosa, eu adorei, de verdade, e saber tudo que ela fez pela música brasileira, pelo rock nacional, é incrível. Eu já sabia de muita coisa, mas eu não imaginava os detalhes. Então foi muito interessante. Foi uma leitura que eu gostei muito, foi indicação da Lari, lá do clube. Então, Lari, muito obrigada. Sério, foi uma indicação certeira. Eu amei, de verdade. E recomendo pra vocês também, se vocês quiserem ouvir, tá disponível no catálogo do Audible, na assinatura, e assim, vale muito a pena, de verdade, vale muito a pena. Gostei demais. Vamos lá, aí eu também li, vamos começar com o que eu li pelo clube. A nossa leitura principal foi As Vitoriosas, esse livrinho pequenininho, mas com uma história densa, profunda. Ela é tocante, ela é inspiradora. Ai, sério, foi uma história que mexeu muito comigo, chegou bem fundo. E eu não esperava por isso, e além de tudo, bônus é ficção histórica. Só pra melhorar a situação ainda, é ficção histórica do jeito que eu gosto. O clube parece que ama uma ficção histórica também. Então, pra nós foi ótimo. Aqui a gente vai ter a história de duas mulheres sendo contadas, uma nos dias atuais e uma anos atrás. A gente vai ter uma que vai passar por uma crise de burnout por conta de uma situação no trabalho, que vai desencadear tudo isso. E parte do tratamento dela é fazer trabalho voluntário para tentar retomar a rotina de trabalho com um pouco menos de estresse, com um ambiente um pouco mais leve. E aí ela vai começar a trabalhar nessa casa de acolhimento para mulheres, que é o Palais, e ela vai começar a conhecer outras realidades que para ela nunca foram relevantes realmente, ou talvez ela nunca deu importância para essas narrativas que estão em volta dela, mas que existem e a gente só às vezes escolhe ignorar. Ela vai começar a ter um choque de realidade muito grande comparando essas vidas dessas mulheres acolhidas lá com a dela. A gente vai ter ela interagindo com refugiadas,
com mulheres moradoras de rua, com meninas que saíram de casa, porque apesar de todo o perigo da rua, é ainda melhor do que estar em casa. A gente vai ter realidades muito diferentes e situações que a gente não viveria, não conseguiria se ver vivendo e consegue sentir aqueles sentimentos e se colocar no lugar dessas pessoas e perceber que nem tudo é só o que parece ali na superfície, sempre tem muito mais por trás do que só aquele momento específico que a pessoa tá na rua. E aí a gente vai ter também a narrativa da Blanche sendo contada aqui, que é a mulher que foi a fundadora do Palácio, esse lugar que acolhe mulheres, e como ela chegou no ponto da vida dela em que ela decidiu construir isso e fazer desse o legado da vida dela. Então é uma história muito profunda, muito maravilhosa, eu recomendo pra todo mundo, foi uma grande surpresa, e eu tô muito feliz de ter feito essa leitura, mas fica aqui meu aviso de cuidado, tem vários gatilhos. Se tem algum tipo de problema com, vamos lá, agressão física, abuso, relações tóxicas, pais narcisistas, qualquer coisa assim, fique sabendo que tem aqui. Então vai com cuidado, se prepara pra isso, ou talvez escolhe um outro momento pra te ler. Também tem uma outra situação sobre tentar contra a própria vida. Então fiquem aqui alertas, tá? Mas é uma leitura que, se tu puder ler, vale muito a pena. A gente fez então a leitura com as apoiadoras também, que foi assistente do vilão. E esse livro foi, não posso dizer que foi uma surpresa, ele foi na verdade exatamente o que eu tava esperando que ele fosse. Uma grande comédia. Um monte de piada de tio. Eu amei fazer essa leitura, eu amei conhecer esse casal. Na hora que eu comecei a ler, a primeira coisa que me veio na mente foi que eles dois pareciam muito a Louisa Clark e o Will, de Como Eu Era Antes de Você, a mesma vibe, o mesmo senso de humor ali, sabe? E eu amei de verdade. Não foi assim um grande favorito, um livro perfeito. Tem umas coisas ali que é meio forçado, tem que passar um paninho. Mas, cara, foi muito divertido, era exatamente o que eu tava esperando que ele fosse e o que eu queria que ele fosse. Porque foi ele que me tirou de uma ressaca aí que eu tava me enfiando no final de janeiro. Então foi muito divertido, a gente fez essa leitura em live com as apoiadoras. E foi muito legal poder ler e comentar já ao mesmo tempo que a gente tava lendo. Foi realmente uma experiência muito diferente. Pretendo fazer mais assim, gostei muito. Eu falei do que se trata? Não, né? Aqui a gente vai ter uma mocinha que ela tá procurando emprego, ela precisa muito de um emprego pra sustentar a família dela. E ela vai acabar caindo aonde? Nas graças do vilão, do vilarejo dela. E ele tá procurando uma assistente, na verdade ele não está procurando uma assistente, mas ele contrata ela mesmo assim. E ela começa a trabalhar pra ele, e aí coisas começam a acontecer, muito inusitadas, e a gente vai ter que passar por situações, assim, cômicas. E aceitar. É assim, compra a ideia do livro, tá? Aceita que esse é o tipo de comédia que a autora se propôs a fazer. É o tipo de comédia, assim, que aparece em séries tipo Eu, a Patroa e as Crianças, tipo The Office, sabe? É uma coisa assim, sabe aquela série com plateia? É isso que tem aqui. Então aceita, compra a ideia, que aí tu vai aproveitar muito. Mas assim, compra a ideia, entendeu? Não vai esperando uma super fantasia, um super romance, não. É realmente muito divertido. Se for uma diversãozinha que tu precisa, tá aqui. Também com o clube, a gente leu Philae Donovan, Sem Tempo para Matar. Essa é a sequência de um livro que a gente leu no ano passado, que foi Philae Donovan, Escritora de Matar. A gente não sabia que era série quando a gente leu, quando a gente voltou pra ser a leitura principal do clube, mas a gente descobriu no final que era, sim, uma série, e aí esse ano a gente tava já inspirado e eu pensei, beleza, bora fazer essa leitura, foi a nossa leitura extra, então. E aí a gente fez a leitura do segundo volume, e eu não posso contar a sinopse desse daqui, porque é um grande spoiler de como termina o segundo. Mas no primeiro, o que a gente tem é uma autora que tá passando por um bloqueio criativo, tá passando por um divórcio, por várias situações na vida dela, que estão empacando ali a vida e ela não consegue escrever o livro. E ela é escritora de suspense, de romance policial, romance com suspense policial ali, e ela tá contando a sinopse do próximo livro dela pra gente. Uma mulher escuta isso, porque, né, é uma conversa bem suspeita pra gente ter um café. Uma mulher escuta isso e confunde ela com uma assassina de aluguel e contrata ela pra um serviço. Ela completa o serviço? Não. Mas aí acontece que o resultado já está feito, de alguma forma. E aí ela precisa só, a partir disso, além de escrever o livro, de criar os filhos e lidar com o divórcio, ela também precisa provar que é inocente pra simplesmente não perder o contrato, não perder o prazo de escrever o livro, né? Não perder o contrato, não ter que ficar mais endividada ainda e não ser presa. Bem simples. Nesse livro aqui, a gente vai ter algo muito próximo, só que muito diferente também. Eu gosto mais do primeiro ainda, mas esse aqui ainda me divertiu bastante e pra mim fluiu muito. Mas esse aqui foi muito bem. É uma narrativa, um tipo de narrativa que te prende bastante. Então também foi uma leitura muito gostosa que a gente fez com o clube. O último que eu li com o clube foi A Lâmina da Assassina.
É o terceiro volume, o livro de contos de Trono de Vidro. E assim, sinceramente, gente, eu vou ter que confessar um negócio pra vocês aqui. Eu só tô seguindo nessa série por causa que é a leitura que as meninas pediram lá no clube. Porque assim, ó, a vontade, eu juro pra vocês, é abandonar. Eu tenho raiva dessa protagonista. Eu só passo raiva com ela. Eu acho que ela é uma grande burra. Eu não consigo ver a mulher fodona que todo mundo tem medo. Todo mundo fala que ela é incrível e poderosa, não sei o quê. Eu não consigo enxergar nisso. Eu só consigo ver que ela se apaixona fácil, confia demais, e aí quando ela encontra um homem, ela fica burra. Ela não consegue ser esperta se tem um homem envolvido. Quando ela se apaixona, quando ela acha que tá apaixonada, ela fica completamente burra. E ela não consegue tomar uma decisão que seja acertada. Eu não entendo, sinceramente. Passei muita raiva com ela. Quase abandonei esse livro, só não abandonei porque era a leitura do clube. Mas assim, ó, vou ler Herdeiro do Fogo no mês que vem, só pra ver se melhora. Porque a internet me prometeu que melhora. Eu quero saber em que ponto, porque até agora eu já li mais de... Olha, eu li fácil, umas 1.400 páginas. E não melhorou. Eu só tô ficando mais raivosa com essa história. Eu não vou contar muito sobre o que é, porque assim, a gente tem 4 contos e cada conto conta uma coisa diferente, mas basicamente a gente tem uma jornada ali em que ela vai, nesse livro, explicar desde quando começou o problema dela com o rei dos assassinos lá, o chefão poderoso, e até o momento que ela foi traída e presa. Então assim, eu só consigo dizer que o tempo todo essa mulher foi burra, de verdade. Eu não consigo ter elogios pra esse livro, sinceramente. Eu fiquei muito frustrada, fiquei muito irritada. Sinceramente, eu fiquei irada com essa mulher o tempo todo. Eu não consigo entender cadê essa assassina poderosa que todo mundo fala. Pra mim, até agora, só foi fama, porque, assim, a Sarah Jane Maas me disse, ela é incrível, ela é poderosa, todo mundo tem medo, e eu aqui pensando, como? Por que as pessoas têm medo dela? Ela só faz merda. E foi isso, foi um grande 2,5. Foi um 2,5 só por, não sei, dá vontade de tirar essa meia estrela ainda, sinceramente. Mas aí, tudo bem, né? Porque para coisas boas também existem livros ruins, que é, por exemplo, fazer todos os livros que eu li depois dele ficarem bons. Eles ficaram incríveis. Vamos lá, o que mais que eu tenho aqui? Eu li É Assim que se Perde a Guerra do Tempo, eu li logo em seguida de terminar Lâmina da Assassina, e foi um livro que eu li, tipo assim, numa tarde, eu acho, porque ele é bem... Ele tem uma diagramação, uma letra bem grandona, ó. Então ele é bem tranquilo de ler. Ele foi a primeira ficção científica que eu li, e eu posso dizer assim que é o seguinte, eu não estranhei tanto, mas ainda não foi algo que me despertou um interesse em ler mais do gênero, sabe? Eu gostei, eu acho que tem uma escrita muito lírica, muito bonita. É realmente muito bonita a forma como a história é contada, e basicamente ela é contada com várias cartas, não só com cartas, mas principalmente cada capítulo começa a partir de uma carta. Então, a gente tem duas protagonistas aqui que elas se encontraram poucas vezes, mas elas se apaixonaram, só que elas são partes de grupos rivais, e para um grupo viver, o outro precisa morrer e perder a guerra. E aí, então, elas não conseguem viver enquanto a outra estiver viva. É uma coisa muito tensa, passando sobre isso, mas a forma como termina eu achei bem interessante, gostei muito da reviravolta final. Só que não foi algo realmente que me despertou um interesse em continuar no gênero. Mas, mesmo assim, eu vou continuar porque eu tenho mais um livro de ficção científica aqui pra ler, que é A Última Contadora de Histórias, que eu acho que pode ter um tipo de história que vai me pegar um pouco mais. Eu acho, não tenho certeza. Mas eu gostei bastante até. Só não foi algo que me deixou, assim, super envolvida, que eu me senti, sabe, presa na história o tempo todo. Foi bom que eu consegui terminar ele no mesmo dia, porque eu não sei se teria interesse pra ficar voltando nele. É mais ou menos isso. Mas ele é um bom livro, eu acho que ele é escrito de uma maneira muito bonita. É uma história que é muito interessante, a forma como ela vai se desenrolando, vai se desenvolvendo. Então eu recomendo, pra quem quiser começar com ficção científica, talvez seja uma boa. Porque ele não tem muitas explicações de ciência, como funciona e tal, como é o... Enfim, não tem... Toda aquela parte complexa da ficção científica não tem muito aqui. Então acho que é uma boa porta de entrada. Só não é algo realmente que me fez querer saber mais do gênero, que eu acho que faltou um pouquinho. Pode ser uma barreira minha também. Mas ele é um bom livro. Acho que eu dei 3,5 pra ele. E sem massacre, 3,5 ainda é acima da média. Beleza? Essa foi a minha leitura depois da Lâmina da Assassina. Depois dele, eu li Orgulho e Preconceito e, sinceramente, eu me pergunto por que eu demorei tanto pra fazer essa leitura.
É só isso que eu tenho pra dizer. Não sei porque eu demorei tanto para ler Orgulho e Preconceito. É realmente uma história que, gente, me pegou muito. A fofoca nesse livro é incrível. Ninguém conta uma fofoca como Jane Austen. Cheguei a essa conclusão. É muito, muito, muito maravilhosa essa história. Eu ri muito. Eu adorei os personagens, eu adorei esse casal. Eu adorei muita coisa nesse livro. Eu adorei muita coisa, mas eu odiei a mãe. A mãe é uma criatura à parte, sabe? Não sei o que explicar, não sei o que dizer sobre essa mulher. Ela é realmente uma... sabe? Ela é demais. Não no sentido bom, sabe? Ela é demais, assim. É muito dela. Mas é uma história que eu recomendo muito. Gente, vão ler Jane Austen, é sério. Cada vez que eu leio Jane Austen, eu fico apaixonada de novo pela história dela. E agora eu tô aqui pensando se eu deveria ler Persuasão ou Mansfield Park. Na próxima vez que eu ler Jane Austen, eu não sei. Mansfield Park eu tenho em casa. Mas eu tô muito tentada em procurar uma edição legal de Persuasão pra ler. Não sei, eu tô bem animada. Sério, eu tô bem animada. Porque assim, muito bom. E tem uma dica sobre Orgulho e Preconceito. Tem uma narração produzida pela própria Audible do catálogo da Audible, tá? Então, e ela tá muito boa mesmo, de verdade. O ritmo dela tá muito bom. A atriz que fez a narração também, ela muda as vozes, enfim, ela tem uma dinâmica bem diferente. Eu gostei muito. Ouvi algumas partes. Mas assim, gente, essa edição do Dark Side, ela tá tudo perfeita. Eu mostrei alguns detalhes dela no vídeo de resenha. Caiu meu bilhete aqui, que eu ganhei ele de presente. Mostrei alguns detalhes dela. Aqui a gente tem algumas coisinhas, conteúdos extras. Ó, trecho da biografia da Jane Austen. A gente tem resenha da época, tem cartas que a Jane Austen escreveu, sabe? Então tem muita coisa realmente, ó. Tem algumas resenhas aqui. E também tem uma linha cronologia da Jane Austen também, algumas coisas marcantes para a vida dela. Recomendo bastante essa edição, eu sei que ela não é das mais baratas, mas ela vale muito a pena, muito mesmo. O conteúdo extra que vem nela compensa bastante. Eu não vou falar do que a gente tem aqui, qual é a sinopse de Orgulho e Preconceito, porque sinceramente não tem muito o que falar que não seja spoiler. A gente vai ter... Eu não sei passar a sinopse desse livro sem passar spoiler. Mas todo mundo sabe o que tem em Orgulho e Preconceito, né, gente? Todo mundo sabe, eu acho, pelos livros e pelos memes do mocinho que fica deprimido porque se apaixonou por uma pobre. Sim. Ó, e aí eu também dei andamento na minha leitura de O Grande Círculo. Eu não finalizei ele ainda, mas eu já andei muito com ele. Ó, perto do que tava, né? Gente, tá ótimo. Então, eu ainda não finalizei, mas eu pretendo finalizar ele logo, tipo assim, hoje ainda, se tudo der certo, não sei. Mas fica aqui a minha recomendação, uma história que eu tô gostando bastante. Ainda falta um pouquinho pra eu dizer se eu recomendo ou não, se eu vou amar ou não, tudo depende de como termina. Mas é isso, retomei essa leitura e tô muito feliz, porque é uma história que eu tô gostando demais. Eu acho que eu precisava estar no momento certo pra ler ele, sabe? E eu acho que esse momento chegou. Então, eu retomei essa leitura, recomecei ele, né? E vou finalizar ele em março. Mas é isso aí, eu já li bem mais do que quando eu tinha parado. Então, tô feliz. E é isso aí, essas foram as minhas leituras de fevereiro. No mês mais curto do ano, eu li muita coisa. Eu li 1, 2, 3, 4, 5, 6 da Rita Lee e A Lâmina das Assassinas. 7 livros no mês mais curto do ano. Até que fui bem, né? Eu tô um pouco surpresa, não achei que eu fosse ler tanto, porque eu tava saindo de uma pequena ressaca literária. Consegui retomar meu ritmo, isso foi super bom. Eu acho que o audiobook da Rita Lee ajudou muito a sair da ressaca, muito mesmo. E Assistente do Vilão também me ajudou muito a sair dessa ressaca, porque eu precisava de livro leve e que andasse rápido e que não tivesse muita coisa pra pensar, sabe? Então foi muito bom. E eu tive ótimas leituras, com exceção da Lâmina da Assassina. O resto foram ótimas leituras. Eu gostei muito de fazer, de conhecer outros gêneros, de ler outras coisas. Eu tava precisando dar uma diversificada nas minhas leituras, sabe? Assim, eu tava sentindo isso. Então foi muito bom, foi um mês de ótimas leituras, tô muito feliz. Lembrando que se você quiser participar do clube, o link de inscrição tá aqui embaixo. Apoiando no Catarse a partir de R$10, tu contribui com o canal pra gente continuar melhorando. O teu apoio é super importante, tu ainda participa do clube e tem outros benefícios, vale a pena conhecer, tá bom? Se tu quiser comprar qualquer um destes livros ou qualquer outra coisa, use o link do canal, todos os links estão aqui embaixo. Comprando qualquer coisa por um deles, tu me ajuda com uma pequena comissão,
sem pagar nada por isso. E isso é super importante também. Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Boas leituras e tchau! Oi, pessoa linda que tá aqui pra ver as minhas últimas leituras de novo. Eu tô feliz que esse mês as coisas andaram um pouco melhor do que no mês passado. Eu quase cumpri toda a minha TBR, faltou só um livro. E se tu quiser ver o que eu li no mês passado, o vídeo tá aqui do lado. Clica ali e continua comigo. Tchauzinho!